Sejam muito bem-vindos a mais um webinar CLO. Hoje vamos apresentar a nova versão CLO 2025.2, que chega repleta de funcionalidades imperdíveis. Entre as novidades, destacam-se o editor de amostras de tricô e o gerador de moldes para calças e saias. Prepare-se para descobrir como estas ferramentas podem transformar o seu processo criativo. Vamos começar? Estamos muito entusiasmados em apresentar o novo editor de amostra de tricô. Esta funcionalidade oferece controle personalizado sobre a estrutura do seu tecido de tricô, permitindo edição em tempo real e simulação precisa de encolhimento diretamente no seu projeto 3D. Primeiro, selecione um tecido no navegador de objetos. No editor de propriedades, altere o tipo de material para tricô. Na versão 2025.2, você verá um novo ícone de novelo de lã ao lado dos tipos de ponto. Clique no ícone para abrir o editor. A janela 2D será substituída, mas você pode sempre alterar as janelas usando as abas na parte inferior. A navegação é simples e você pode utilizar os mesmos controles que você utiliza na janela 3D. Pressione a roda de rolagem do mouse e arraste para mover a visualização. Gire a roda de rolagem do mouse para aumentar e diminuir o zoom. Pressione o botão direito do mouse e arraste para girar livremente a visualização em torno do centro. Clicando com o botão direito, você verá um menu para selecionar as visualizações predefinidas. Para visualizar toda a amostra, selecione Zoom Total. Pressionando os atalhos, você sempre poderá alternar para as visualizações predefinidas desejadas. Você tem 3 tipos de exibição para visualizar a sua amostra. Fio espesso mostra a espessura real e uma cor simples. Fio fino utiliza uma espessura automática fina para melhorar a visibilidade da estrutura dos pontos. E fio com cor aleatória, que usa a espessura real com uma cor aleatória por carreira, facilitando seguir o percurso do fio. Nas definições principais, podemos definir o tamanho do design da amostra e o tamanho final do resultado. Para definir a repetição da amostra, insira o número de colunas e o número de carreiras. Depois clique em Redefinir amostra para atualizar a amostra com as novas definições. Em seguida, pode especificar a espessura do fio em milímetros e definir a sua amostra, que é o número de agulhas por polegada. Ao clicar no ícone de flecha para expandir, verá mais opções para a amostra. Aqui você pode ver um ícone de link. Ao deixá-lo ativado, as medidas automáticas do resultado atual serão utilizadas. Ao desmarcá-lo, você pode inserir as medidas finais que deseja ter após o encolhimento, como colunas por polegada, carreiras por polegada e espessura do tecido. A amostra de tricô será atualizada automaticamente após alterar as definições de espessura do fio, amostra, colunas por polegada, carreiras por polegada e espessura do tecido. Não é necessário clicar em Redefinir amostra. Se quiser saber mais sobre as categorias, pode passar o mouse sobre elas para ver a dica. Para editar, você pode selecionar um tipo de ponto no menu à direita ou usar os atalhos. Nós temos 4 opções: ponto meia, Q, ponto tricô, W, pula frente, E. Este ponto pula a laçada da frente e flutua atrás. Pula atrás, R. Este ponto pula a laçada atrás e flutua na frente. Depois, clique e arraste na amostra para editar os pontos em tempo real. Quando o seu design de tricô estiver pronto, pressione Simular ou use o atalho da barra de espaço para aplicar os efeitos de encolhimento com base na sua amostra e definições personalizadas. Agora pode ver que a estrutura da amostra de tricô aparece curva, devido ao encolhimento baseado na sua estrutura.
você pode continuar a editar enquanto a simulação está ativa, para uma atualização em tempo real do resultado do encolhimento. Depois, pressione Simular ou barra de espaço novamente para pausar. Para aplicar o design da sua amostra de tricô à peça, clique em Aplicar ou Aplicar e Fechar. Se quiser descartar as alterações, clique em Fechar. Na janela 3D, você pode verificar o resultado e fazer mais alterações no editor de propriedades. Agora, vou alterar a estrutura dos pontos, a espessura do fio e a amostra para um outro design. Após clicar em Aplicar ou Aplicar e Fechar, o editor de propriedades adiciona novas subopções relacionadas à amostra. Enquanto o editor de amostra de tricô estiver aberto, opções como pontos, espessura do fio, colunas por polegada, carreiras por polegada e espessura do tecido ficam desativadas para garantir que as alterações sejam geridas através do editor. Depois de fechar o editor, essas opções voltam a estar disponíveis, permitindo mais ajustes e visualização imediata em 3D. Você pode fazer mais edições na amostra, como definir a direção do tricô, aplicar uma cor geral, cor dos fios e gerar costuras, entre outros. Após concluir todas as definições e estar satisfeito com o resultado do tricô, pode salvá-lo como um arquivo .zfab para acesso e utilização em um próximo design. Além disso, você pode combinar esta nova funcionalidade com a ferramenta de blocagem sem costura. Assim, pode expressar diferentes estruturas de pontos na mesma peça. A partir da versão 2025.2, será possível criar designs de amostras de tricô ainda mais precisos e complexos. Nesta versão, a funcionalidade gerador de moldes foi expandida para incluir as categorias de calças e saias. Agora, além das camisetas, você pode criar moldes de forma rápida e fácil para uma maior variedade de peças, introduzindo os valores das medidas que já possui, ou gerando-os com base em IA. Vamos ver como isso funciona. Primeiro, vamos criar um molde introduzindo diretamente os valores das medidas que já possuímos. Ao criar um molde utilizando o gerador de moldes, ele será automaticamente posicionado e costurado ao redor do avatar. Por isso, vamos começar carregando um avatar. Em seguida, vá ao menu principal, 2D, no topo da tela, e clique em Gerador de Moldes para iniciar a ferramenta. Quando a janela abrir, clique no menu suspenso no topo. Como pode ver, foram adicionadas as opções Calças e Saias. Ao selecionar a categoria Calças, são fornecidas as predefinições: cos, com elástico e calças de alfaiataria, com pences. Ao clicar na categoria Saia, verá que são fornecidos os tipos Básica, com pence e evasê. Vamos selecionar novamente a categoria Calças e criar um molde introduzindo diretamente os valores das medidas para o tipo alfaiataria. Vamos mudar para o modo simples para ajustar os valores. Os itens básicos de medida incluídos no modo simples irão aparecer. A partir daqui, se alterar o menu suspenso para o modo geral, poderá inserir e modificar valores de maneira mais detalhada. O conceito central do gerador de moldes é este sistema de ativação e desativação. Por exemplo, para itens ativados como cintura, podemos inserir valores diretamente. No entanto, os itens desativados são calculados automaticamente com base nos dados reais e nos outros valores de medida introduzidos.
Primeiro, vamos mudar para o modo simples para ajustar os valores. Vamos alterar este fit básico para deixá-lo um pouco mais largo. Observe a seção Pence. O gerador de moldes calcula automaticamente o tamanho da pence com base na diferença entre a cintura e o quadril inseridos acima, de acordo com o número definido de pences. Atualmente, apenas o número de pences pode ser inserido, e valores detalhados como distância ou comprimento estão desativados. Este ícone de link ao lado do número de pences indica que estes valores serão calculados automaticamente com base nos valores de cintura e largura do quadril. Se clicar neste ícone para desligá-lo, verá que os itens detalhados ficam ativos, permitindo inserir os valores diretamente. Vamos reativar o link e ajustar os valores começando pela seção da perna da frente. Primeiro, clique no ícone de pences no topo para desativá-las. Em seguida, vamos inserir o valor da cintura. Por padrão, a opção total para valores de largura está ativada no modo simples. Por isso, a cintura é inserida como a circunferência total das peças, somando frente e trás. Se inserir um valor com a opção total ativada, o valor será automaticamente distribuído de acordo com as proporções dos moldes da frente e de trás. Se quiser inserir as larguras separadamente, pode desativar o ícone total e introduzi-las individualmente. Vou ativar o ícone total e inserir 750 para a circunferência total. Se precisar de uma calculadora para inserir valores, pode clicar com o botão direito no campo de medidas e selecionar calculadora. Depois do cálculo, pode pressionar OK e o valor será aplicado diretamente no campo de medidas. Em seguida, também vou ativar o ícone total para a largura do quadril e inserir 1000. Vou aumentar o comprimento da altura do gancho para 270. Também vou ativar o ícone total para a abertura da perna e ajustá-lo para 500. Você pode ver que a largura da coxa aumenta automaticamente para corresponder ao comprimento da abertura da perna. Agora, vamos para a seção perna de trás. Vou manter o comprimento da altura do gancho como 292,1 e apenas mudar as pences de 2 para 1. Finalmente, vamos à seção cos. Vou ajustar o valor da largura. Como a cintura era 750, vou inserir 730 para o cos, para que seja ligeiramente menor. Até agora, estivemos trabalhando no modo simples. Então vamos mudar no menu suspenso para o modo geral. Quando mudamos para o modo geral, é possível modificar diretamente a largura da coxa, ou os itens detalhados das pences que estavam desativados. Vou ajustar a largura da coxa da perna da frente para ficar um pouco mais larga, cerca de 320. E vou encurtar ligeiramente o valor do comprimento da pence para 130. Este conjunto de medidas pode ser guardado como um arquivo CSV, ao pressionar o ícone de disquete no canto superior direito. Mais tarde, em vez de inserir todos os valores manualmente, você pode carregar o arquivo CSV previamente salvo clicando no botão Abrir. Quando todos os valores estiverem inseridos, clique no botão Criar no canto inferior direito. Para verificar o posicionamento e a costura, vamos fechar a janela do gerador de moldes e voltar para a janela 3D. Assim que o molde 2D é criado, você pode ver que ele é costurado e posicionado automaticamente ao redor do avatar. Desta forma, aprendemos a criar um molde com base nos valores que temos, para casos em que as medidas e a forma do molde desejado estejam claras. Em seguida, vamos criar uma saia utilizando a funcionalidade Gerador de moldes com IA. Vou deletar o molde das calças que criamos. E em seguida, vamos iniciar novamente o gerador de moldes e clicar no ícone Gerador de moldes
com IA no canto superior direito. A janela do gerador de moldes com IA irá aparecer. Aqui, você pode gerar uma imagem inserindo um prompt em texto, ou pode carregar diretamente uma imagem de referência na aba Imagem. Na aba Prompt, vou selecionar como tipo Saia e Básica. Para a sugestão de palavras-chave na parte inferior, vou marcar a opção Medir e Fit Justo. E depois, clico em Gerar. Assim que a imagem desejada for gerada, pressione o botão Gerar na parte inferior para convertê-la num molde. Ao verificar a janela do gerador de moldes, pode ver que os valores foram automaticamente inseridos com base na imagem gerada. O molde gerado pela IA é baseado na silhueta externa da imagem. Portanto, como pode ver, detalhes como braguilhas e bolsos ainda não estão refletidos no molde. Você ainda pode pegar o molde básico sugerido pela IA e ajustá-lo novamente utilizando o gerador de moldes. Agora, eu vou fechar a janela do gerador de moldes com IA e ajustar os valores de largura do quadril e barra um pouco mais, verificando que a pré-visualização do molde na janela 2D é alterada conforme faço isso. Se precisar de ajustes mais detalhados além das medidas visíveis, você pode verificar itens ocultos, como largura do quadril médio, através da opção Mostrar lista completa de medidas. Para editá-las, você pode clicar no ícone de engrenagem à direita, e então ativar as medidas desejadas para um controle mais detalhado. Quando os ajustes estiverem concluídos, você pode pressionar o botão Criar para gerar o molde. Ao ativar a simulação na janela 3D, pode ver que a saia, gerada pela IA e modificada por nós, está bem aplicada. Agora, com as novas categorias para calças e saias, podemos criar uma variedade ainda maior de moldes base, que posteriormente podem ser editados e ajustados de acordo com o projeto desejado. Nas versões anteriores, a simulação de corpo maleável estava disponível apenas para simulações em CPU. Mas com esta atualização, a simulação de corpo maleável passa a estar disponível também para tipos de simulação que usam GPU. Estou com um arquivo e vou começar clicando no avatar para verificar as suas propriedades. No editor de propriedades, clique em corpo maleável para ativá-lo. Você verá então o ícone da simulação de corpo maleável na parte inferior da janela 3D. Agora vamos alterar o tipo de simulação para GPU e iniciá-la novamente. Veja que agora a simulação de corpos maleáveis também pode ser aplicada com a simulação de GPU. Lembrando que este é um recurso que funciona exclusivamente em Windows com uma GPU NVIDIA. A partir do CLO 2025.2, você poderá utilizar os corpos maleáveis também com a simulação GPU, garantindo uma maior velocidade no processo. Na versão 2025.2, introduzimos uma nova atualização na biblioteca. Nas versões anteriores, só era possível ter a biblioteca como uma janela flutuante do navegador. Mas a partir da nova atualização, existem duas opções. Pode manter a biblioteca como está, ou optar por acoplá-la ao software. Quando clicar no ícone da biblioteca, este abrirá por padrão como uma janela flutuante do navegador. Para acoplar a biblioteca, deve clicar no ícone de seta no canto superior esquerdo da janela do navegador. A biblioteca será então acoplada automaticamente ao lado esquerdo da tela. Você também pode optar por acoplar a biblioteca no lado direito da tela, juntamente com o navegador de objetos e o editor de propriedades. Para desacoplar a biblioteca e voltar a apresentá-la como uma janela flutuante, basta clicar no ícone no canto superior esquerdo da biblioteca. Depois de configurar a biblioteca, esta preferência será guardada e aplicada da próxima vez que abrir o software. Esta funcionalidade visa manter o CLO adaptável a diferentes fluxos de trabalho e ajudar os usuários a personalizar a interface.
Na versão CLO 2025.2, foi introduzida uma funcionalidade de pesquisa para atalhos nas configurações do usuário. No menu principal, em Configurações, abra as configurações do usuário. Ao abrir a janela das configurações do usuário, encontrará agora uma funcionalidade de pesquisa na aba de atalhos. Esta funcionalidade de pesquisa está disponível tanto para o nome do menu como para a tecla de atalho. Esta nova funcionalidade de pesquisa é muito prática para quando você precisa configurar um atalho para uma ferramenta ou menu específico, ou se necessita de mais informações sobre diferentes teclas de atalho. Nas versões anteriores do CLO, era possível importar tipos de corpo MetaHuman a partir da pasta Avatar, sendo necessário criar manualmente os pontos de posicionamento e o traje de base. Todo este processo está agora automatizado na versão CLO 2025.2 com a funcionalidade de importar arquivos DNA do MetaHuman. Você poderá importar seu MetaHuman no formato DNA a partir do menu principal do CLO. Basta clicar em Arquivo e depois em Importar ou Importar, Adicionar. No importador de DNA MetaHuman, clique nos ícones de pasta para selecionar os arquivos corretos para o DNA do corpo e da cabeça do seu avatar. Você pode modificar as diferentes configurações no importador, como a unidade e a escala do seu MetaHuman. Em Opções, as configurações padrão criam os pontos de posicionamento e o traje de base automaticamente. Você também pode optar por desmarcar essas opções e criá-los manualmente mais tarde. Ao clicar em OK, seu MetaHuman será importado para o software e se comportará como um avatar do CLO. O estilo de renderização do seu MetaHuman pode ser modificado na barra de visualização 3D. Você também pode exibir o esqueleto do seu MetaHuman selecionando a opção Mostrar juntas do avatar. Esta nova funcionalidade permite importar avatares personalizados criados com o MetaHuman Creator e demonstra ainda mais a natureza colaborativa entre a CLO e a Unreal Engine. A versão 2025.2 introduz melhorias significativas na gradação de piques. Agora, os usuários podem visualizar os piques em todos os tamanhos diretamente na janela 2D, editar os valores de gradação de cada pique individualmente e sincronizar as linhas de costura com os piques. Na janela 2D, você pode ver que os piques nos moldes graduados são automaticamente graduados e visíveis em todos os tamanhos. Usando a ferramenta Editar Gradação, você pode selecionar o pique, o que abrirá o editor de propriedades, permitindo que você ajuste sua posição. Em versões anteriores, os usuários só podiam controlar a opção Tamanho Graduado Fixo usando a ferramenta Pique. Na versão 2025.2, esse controle foi adicionado à ferramenta Editar Gradação, permitindo que os usuários o ajustem após selecionar um pique. No entanto, a opção Tamanho Graduado Fixo ainda é mantida na ferramenta Pique. Usando a ferramenta Editar Gradação, selecione o pique. Você pode optar por ajustar o tamanho graduado ou inserir uma distância personalizada no mesmo local. Observe que quando a opção Fixo estiver ativada, a tabela de distância personalizada será desativada. Se forem necessárias edições adicionais, você pode desativar a opção Fixo e inserir manualmente os valores por tamanho na tabela. Lembre-se de que os valores inseridos são sempre calculados a partir do tamanho base. Se precisar inverter a posição para um tamanho específico, use um sinal de menos antes do valor. Como alternativa, para inverter os valores para todos os tamanhos, você pode ativar a opção Inverter direção. Ao ativar a ferramenta Editar Costura, podemos ver que a costura do corpo se alinha perfeitamente com o molde da saia até o pique. Com esta nova atualização, as costuras são sincronizadas com os piques em todos os tamanhos. Portanto, ao alternar entre os diferentes tamanhos do grupo de gradação,
você verá que a costura acompanha os piques. Agora, no CLO 2025.2, ficou mais fácil posicionar gráficos usando medidas 2D precisas. Com a ferramenta Transformar Gráfico, selecione o gráfico cujo posicionamento você deseja ajustar. No editor de propriedades, você pode ativar as medidas de posicionamento 2D em relação ao centro do gráfico ou ao seu contorno. Primeiro, abaixo da configuração Centro, vou ativar a opção Direita. Isso ativará o campo Transformar Gráfico abaixo dele e a medida aparecerá no molde ao lado do gráfico. Dessa forma, você pode inserir manualmente a distância exata que o gráfico deve ter do contorno do molde. Vou inserir a medida aqui para que possamos posicionar o gráfico exatamente como especificado na ficha técnica da peça, por exemplo. Esta atualização torna o posicionamento de gráficos muito mais intuitivo e preciso, dando a você mais controle sobre seu design final. Na versão 2025.2, nós atualizamos as opções de seleção da ferramenta Pin. Agora você pode deletar todos os pins de um molde selecionado. Ative a ferramenta Pin. Aleatoriamente, selecione grupos de pin em diferentes moldes. Selecione qualquer grupo de pin, clique com o botão direito, em seguida clique em deletar os pins no molde selecionado. Anteriormente, ao selecionar pins no molde escolhido, o CLO oferecia apenas duas opções: excluir pins selecionados ou excluir todos os pins. No entanto, a versão mais recente permite deletar todos os pins do molde selecionado, em vez de eliminar todos os pins em uma peça de vestuário. Essa nova atualização proporciona mais flexibilidade ao criar peças de vestuário em 3D. Você pode notar que, com este novo recurso, o pin não precisa ser excluído por grupo. Ele pode ser excluído por modelagem. Mantivemos o recurso anterior, onde você pode optar por deletar todos os pins para removê-los de uma só vez. Esperamos que esta nova atualização lhe permita ter mais opções ao editar pins em peças de vestuário 3D. Na versão 2025.2, você pode escolher entre ativar ou não o alfinete. Selecione a ferramenta Alfinete. Vamos adicionar um alfinete no decote. Selecione o alfinete e no editor de propriedade, encontre a opção Ativado. Desative o alfinete. Simule novamente. Na versão anterior, uma vez que você aplicava o alfinete, ele permanecia lá até que fosse excluído. Agora, nesta versão, fizemos algumas atualizações na função de alfinete e, portanto, é possível, depois de aplicar o alfinete, escolher a opção de Desativar. Adicione o alfinete em qualquer ponto da peça de roupa no avatar. Ao selecionar o alfinete, no editor de propriedades, localize a opção Ativar e você pode desativar alfinete e simular novamente. Com esta atualização, você terá maior flexibilidade ao utilizar a função de alfinete. No CLO podemos registrar acessórios como óculos de sol, brincos ou sapatos para utilizá-los com nossos avatares. Agora, na versão 2025.2, também é possível registrar moldes como chapéus. Selecione todos os moldes que fazem parte do chapéu, vá ao menu principal, clique em Avatar e depois em Registrar acessório. Nessa janela, você pode ver que agora temos um novo tipo de acessório, que é o chapéu. Vou selecionar esta opção e depois vou clicar em Salvar. Agora pode ver que o registro do chapéu está completo. O chapéu ficou branco e os seus moldes não estão mais na janela 2D. Esperamos que esta nova categoria de registro de acessórios expanda ainda mais a sua utilização do CLO. No CLO 2025.2, você pode duplicar o zíper para moldes simétricos. Quando você dá um clique direito no zíper e seleciona
duplicar para a peça simétrica, o zíper será espelhado e duplicado para os moldes do outro lado. O material e especificações do zíper simétrico são idênticos ao original. Esta ferramenta te ajuda a criar zíperes simétricos de maneira mais fácil e rápida. Agora os zíperes podem ser ativados ou desativados junto dos moldes. Isso irá otimizar o seu fluxo de trabalho. Quando você desativa os moldes associados, o status do zíper será sincronizado. Quando você ativa os moldes, você verá que o zíper também ativa simultaneamente. Esperamos que isso possa ajudar a simplificar suas operações e aumentar a sua produtividade. A versão 2025.2 agora suporta espelhar horizontal e verticalmente os materiais com o editor de texturas. Agora não é mais necessário a rotação. Quando você quer espelhar uma textura verticalmente, simplesmente selecione Espelhar vertical. Você também pode espelhar horizontalmente. Você pode ver o resultado instantaneamente na janela 3D. Essa ferramenta permite maior agilidade e flexibilidade na criação das suas texturas e estampas. Em seguida, vamos ver as melhorias no editor UV. Anteriormente, se você desejasse selecionar e agrupar moldes baseados na mesma distância de partículas, camadas ou tecidos, você deveria alternar entre a janela 2D e o editor UV para fazer isso. A partir desta versão, melhoramos este processo para que você possa selecionar moldes de forma rápida e precisa com base na mesma propriedade, diretamente na janela do editor UV. Primeiro, como você pode ver, preparei um arquivo com diferentes materiais e propriedades: um moletom de algodão, uma saia de chiffon e uma calça de algodão em camadas. Vou ao menu superior, clico em Materiais/UV e depois em Editor UV para abrir a janela. Agora, na janela do Editor UV, vou dar um clique direito nesta parte do corpo do moletom. Como você pode ver, o menu Selecionar tudo com a mesma propriedade, que anteriormente estava disponível apenas na janela 2D, foi agora adicionado aqui. Ao passar o mouse sobre o menu, o submenu com novas opções aparece, incluindo tecido, distância de partículas e camada. Primeiro, vou selecionar tecido. Imediatamente após clicar, todos os moldes da jaqueta que utilizam o mesmo tecido de algodão deste molde serão selecionados simultaneamente no editor UV. Da mesma forma, se o molde base selecionado for o da saia de chiffon, somente os moldes da saia serão selecionados. Você pode facilmente mover apenas estes materiais selecionados para o quadro UV desejado e proceder com o packing. Agora, vamos dar uma olhada na opção Distância de partículas. Esta ferramenta seleciona moldes com a mesma distância de partículas. Para essa demonstração, apenas a distância de partícula dos bolsos do moletom estão configuradas em 5, enquanto nos demais moldes foi configurado o valor de 8. No editor UV, eu vou dar um clique direito neste molde do bolso da jaqueta e clicar em Selecionar tudo com a mesma propriedade e depois Distância entre partículas. Como você pode ver, somente os moldes dos bolsos que estão configurados com a partícula 5 foram selecionados. Isto é útil quando você precisa editar UVs com partes detalhadas separadamente. O próximo é Camada. Neste arquivo, o moletom e a saia estão na camada 1. Já o tricô e a calça estão na camada 0. Se no menu eu seleciono a opção Camada a partir de um molde do moletom, você pode notar que os moldes da saia, que também estão configurados como camada 1, são selecionados. Esta funcionalidade é muito conveniente para separar as UVs de peças internas e externas em um look que possui camadas. Finalmente, se nós olharmos o menu ao dar um clique com o botão direito em um molde, a opção Selecionar todos costurados também foi adicionada. Por exemplo, se eu selecionar o molde da manga do moletom e clicar nesta opção,
todos os moldes que estão conectados à manga por costuras são selecionados de uma só vez. Isto é útil quando você quer mover todas as partes conectadas a um específico molde de uma só vez. Usando este recurso aprimorado, selecionar tudo com a mesma propriedade, você agora pode agrupar moldes pelas propriedades desejadas de forma rápida e precisa durante o UV Packing, permitindo um workflow muito mais eficiente. Com esta atualização, você agora pode aplicar keyframes a uma nova gama de propriedades, incluindo pressão, alfinete, encolhimento, estabilizar e aviamentos, e a usabilidade do editor de animação foi significativamente melhorada. Estas atualizações permitem um controle de animação muito mais preciso e expressivo. Vamos dar uma olhada em cada melhoria individualmente. Agora, quando você define um keyframe, o editor de animação abre automaticamente. Anteriormente, era necessário abrir o editor manualmente, mas agora ele aparece instantaneamente, permitindo um workflow mais fluido e intuitivo. Em seguida, vários recursos foram adicionados para facilitar a adição e edição de keyframes em múltiplas camadas. Agora, você pode criar keyframes para múltiplas camadas na sua cena de uma só vez. Vamos experimentar usando uma peça de roupa como exemplo. Na timeline do editor de animação, mova o cursor de reprodução para o frame onde você quer adicionar keyframes. Na lista de camadas, use Ctrl ou Shift para selecionar múltiplas camadas. No menu de ferramentas de animação, você verá um ícone ao lado do Auto Keying, adicionar keyframe para camadas selecionadas. Clique neste ícone para criar keyframes para todas as camadas selecionadas de uma só vez. Se você pressionar e segurar o ícone de Adicionar keyframe para camadas selecionadas, um submenu irá aparecer. Neste menu, clique em Criar todas as camadas de objeto. Uma vez que você clicou, você verá que todos os objetos com propriedades que permitem keyframes, como roupas, avatares, pins e controlador de vento, são automaticamente adicionadas como camadas no editor de animação. Agora, no mesmo menu, selecione Adicionar keyframe para todas as camadas. Automaticamente, keyframes serão criados para todas as camadas no editor de animação, sem a necessidade de selecioná-las individualmente. Agora, vamos explorar as novas propriedades que podem ser utilizadas com keyframes. A partir desta versão, você pode aplicar keyframes para pressão, alfinete, encolhimento de molde, estabilizar e aviamentos. O processo para configurar os keyframes permanece o mesmo de antes, mas vou mostrar um exemplo com a propriedade de pressão. Este recurso é útil quando você quer mover de uma só vez todas as partes conectadas. Selecione os moldes que você deseja aplicar pressão. No editor de propriedades, abaixo de propriedades de simulação, você irá notar um novo ícone de keyframe próximo ao valor de pressão. Mova o cursor de reprodução até o frame de início e clique no ícone de keyframe para definir o primeiro keyframe. Agora, mova até o frame final e coloque o valor de pressão desejado no editor de propriedade. E clique no ícone novamente para definir o keyframe final. Finalmente, clique no botão Gravar no menu de ferramentas de animação. Você verá o valor da pressão mudar suavemente, em tempo real, na janela 3D. E por último, vamos testar com o aviamento. Após selecionar um aviamento, confira o editor de propriedades. Agora você irá notar que também podemos adicionar keyframes no valor do peso. Isto permite que você anime variações de peso durante a sequência. Como você pode ver, agora, diversas propriedades podem ser animadas com keyframes. Experimente usar esses novos recursos para criar animações mais refinadas, expressivas e detalhadas.
Melhorias Turntable. Nas versões anteriores do CLO, ao renderizar uma imagem de Turntable, se a renderização parasse por qualquer motivo, não havia uma forma direta de reiniciar a partir do mesmo quadro onde tinha parado. Agora, a partir desta versão, você pode definir o quadro inicial e final para as imagens de Turntable. Abra a janela de renderização e clique em Propriedades de imagem e vídeo. Mude para Imagens de Turntable no menu suspenso de Imagem e Vídeo. Agora, você verá duas novas secções, Quadro Inicial e Quadro Final. Agora, inicie a renderização e, se esta parar, pode introduzir o número do frame onde parou e verá que a renderização começa a partir do frame indicado. Esta nova atualização te dá mais controle sobre as imagens de Turntable. CLO Set. Lançamos o novo recurso Prazo de Entrega e Economia de Custos. Agora, juntamente com outros dados, os usuários podem revisar a eficiência do fluxo de trabalho e as potenciais economias de custos de amostras. Como preparação, vá primeiro na página de configuração da pasta da sua empresa. Vá em Conteúdo e customize as etiquetas de status do Workflow. É a etiqueta quem irá marcar o progresso da sua amostra. Clique em Definir status final de tempo de espera para decidir qual etiqueta é considerada como o passo final do seu workflow. Após as configurações, você pode trocar as etiquetas de status de workflow de cada um dos protótipos 3D, de acordo com o seu progresso. Exemplo: este protótipo 3D foi aprovado pelo comprador. Você pode alterar a etiqueta de rascunho final para aprovado. Finalmente, você pode retornar à pasta e clicar em Inteligência de dados, prazo de entrega para visualizar a análise. A análise de prazo de entrega mostra o tempo médio que leva para cada um dos protótipos passar por cada etapa do workflow. Por exemplo, para completar o primeiro rascunho, o tempo médio foi de 15 horas. Você também pode filtrar o resultado de acordo com a categoria. Por exemplo, peças, masculino. Quando você rolar a página para baixo, também poderá ver a quantidade de tempo necessária para cada amostra. Podemos ver que foi necessário 2 dias para completar a camiseta. Ao retornar ao seu workroom, você também pode clicar em Inteligência de dados, Economia de custos, para estimar o potencial de economia com as amostras. A economia é calculada com base na quantidade de custo de amostras físicas economizadas por meio das amostras 3D. Por exemplo, incluindo variantes de cores, você fez 18 protótipos 3D no total. Se o padrão de custo de amostra é de R$ 25, você economizou R$ 450 de amostras físicas. Ao rolar a página para baixo, você também pode customizar o custo de amostra por peça. Posso inserir que custa R$ 30 criar uma amostra física desta jaqueta. Com a nova ferramenta de inteligência de dados, os usuários conseguem avaliar automaticamente o desempenho e a eficiência do fluxo de trabalho. Esperamos que as novas funcionalidades do CLO tornem o seu fluxo de trabalho ainda mais eficiente e ajudem você a criar peças cada vez mais incríveis. Deixe nos comentários qual foi a sua funcionalidade favorita e se inscreva no canal para continuar acompanhando nossas novidades. Até breve!